Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Pessoal, vamos estudar hoje doenças do pâncreas exócrino. Antes da gente entrar nas doenças do intestino, né, de terminar aí o trato gastrointestinal, eu vou passar para vocês aqui duas doenças muito importantes, tá? Que são provocadas, então, por alterações nesse pâncreas exócrino. Tá? Para a gente poder falar, então, sobre essas doenças, vamos rever aí um pouquinho, né, da anatomia do pâncreas, né? Então, o pâncreas, ele é um órgão que tem as suas funções, então, exócrinas, que é o que a gente vai estudar hoje, né? Mas ele também tem células que produzem, tem a sua função endócrina, que produzem alguns hormônios, como a insulina, o glucagon, que a gente vai estudar depois na parte de endocrinologia, mais especificamente quando for falar de diabetes. Tá? Hoje aqui a gente vai focar então para essa função exócrina do pâncreas, né? Que a demão, já digo para vocês que ela vai auxiliar, né, e fazer então a digestão desses alimentos, tá? Lá no intestino. Okay? Então, o pâncreas, né, ele está localizado na região epigástrica direita, tá? Ele tem um lobo esquerdo, então que fica levemente atrás aí da curvatura maior do estômago, e lobo direito, que está aderido no duodeno, ok? E esse órgão, ele então é responsável, né? Ele tem como função a produção de um suco pancreático. Esse suco pancreático contém enzimas digestivas, né, produzidos por células específicas, né? As células então que produzem essas enzimas são os ácidos pancreáticos, né? E esses ácidos pancreáticos que vão produzir essas enzimas vai secretar então todas essas enzimas através de ductos pancreáticos, né? Então eles secretados aí através de ductulos que vão formar o ducto pancreático e vai ser depositado através da papila duodenal juntamente com o ducto biliar, né? Que é esse pontinho aqui, ó, que tá mostrando nessa foto para vocês, que eu tô circulando agora em vermelho, ok? Então, esse daqui é a papila, o local da inserção da papila duodenal, desse ducto pancreático, e é através dele, então, que todas essas enzimas pancreáticas produzidas nas células acinares vão depositar essas enzimas lá no duodeno para então fazer a sua função, né, de digestão. Tá bem? Das enzimas produzidas pelo pâncreas exócrino, as principais enzimas produzidas são a tripsina e a quimotripsina. Essas são enzimas proteolíticas, tá? São as principais enzimas da produção. Okay? A gente também tem lipase pancreática, fosfolipase A e a colesterolestase, que são enzimas lipolíticas, vão auxiliar aí na quebra das gorduras, dos lipídios. E temos a amilase, né, que ela é aminolítica. Associado a isso, esse suco pancreático, ele é rico também em bicarbonato e água. Tá? Tudo isso para manter um pH ótimo, né? Um pH maior que 8, para auxiliar na digestão. Então, dessa forma, a gente constitui o suco pancreático, né, e ele é depositado, então, na papila duodenal. Bom, feita aí essa revisãozinha, tá, sobre o pâncreas, as duas doenças que a gente vai estudar aqui é a pancreatite e a insuficiência pancreática exócrina. Então, são as duas doencinhas que a gente vai ver, né? Tanto a pancreatite como a insuficiência pancreática exócrina, a gente tem um envolvimento baixo aí, né, em gatos, né? Principalmente insuficiência pancreática exócrina. A pancreatite, dependendo da sua causa, né, que a gente vai ver um pouquinho melhor, pode estar ocorrendo sim. Já em cães, essas duas doenças ocorrem com uma frequência um pouquinho mais elevadas, tá bem? Então, falando aí um pouquinho da epidemiologia da doença.
Bom, pancreatite, né? Primeira doencinha aí que a gente vai estudar, né? O que é a pancreatite? Pancreatite nada mais é do que a inflamação do pâncreas, né? Uma inflamação daquelas células acinárias, de todas as células aí do pâncreas, e pode ter também uma inflamação dos órgãos adjacentes a esse pâncreas, né? E a gente também pode ter a ocorrência de alterações de órgãos um pouquinho mais distantes, né? Eu vou explicar tudo isso melhor para vocês, tá? Então, a pancreatite nada mais é do que um processo inflamatório do pâncreas. Aqui a gente está vendo duas imagens, né? Uma com o pâncreas, a sua conformação normal, né? E logo mais aqui um pâncreas com então um processo inflamado, né? Um processo agudo dessa afecção, né? Essas células aí bem inflamadas, ok? Bom, então como definição, né? Nós já comentamos processo inflamatório do pâncreas das células pancreáticas, das células acinárias. Essa pancreatite, pessoal, ela pode ocorrer tanto com uma forma aguda como de forma crônica, ok? A forma aguda, ela ainda pode ocorrer em alguns graus, então a gente pode ter uma pancreatite leve, uma pancreatite moderada ou grave, ok? E a pancreatite aguda, então é um processo inflamatório do pâncreas, de órgãos peripancreáticos, né, e podendo ter envolvimento também de órgãos distantes, dependendo do seu grau, né, dependendo aí de se for leve, moderada ou grave, né, mas ela tem como característica ter um processo reversível. Então, o paciente vai ter um episódio, né, uma crise aguda dessa pancreatite, anteriormente estava normal, mas a gente consegue voltar esse órgão à sua função normal, né? Tanto a anatomia quanto a função mesmo da produção dessas enzimas, ok? Já a pancreatite crônica, né, nada mais é do que a cronificação, né, daquele processo aí de pancreatite aguda, né? E a gente vai classificá-la quando o órgão já tiver presença de alterações anatômicas e de tecidos, né? Como fibrose, presença de fibrose, né? E pode também ter envolvimento aí de outros órgãos que a gente vai falar daqui a pouquinho para vocês. Tá? É um pouquinho complicado para a gente também fazer a diferenciação, por exemplo, de um paciente que tem a pancreatite crônica e está sofrendo um episódio agudizado, né? Então, ele tem crises agudas, agudizantes da pancreatite, mas ele é um processo crônico, né? Do que um animal que está com essa pancreatite aguda, né? A gente conseguiria fazer esse diagnóstico com uma certeza um pouquinho maior se a gente fizesse uma análise histopatológica do tecido. Como isso não é feito normalmente na rotina clínica, fica um pouquinho complicado a gente fazer esse diagnóstico, ok? Então, vai muito aí do histórico, né? Alguns achados de ultrassonográficos também ajudam, ok? Vamos falar um pouquinho aí melhor sobre isso, certo? Bom, pessoal, falando aqui da fisiopatologia, então, da doença, ok? Como que ocorre esse processo inflamatório aí no pâncreas, tá? Então, o estágio inicial dessa pancreatite aguda, tá? Então, aqui a gente está falando da pancreatite aguda, vamos começar falando por ela, né? O estágio inicial dessa pancreatite aguda, ela é caracterizada pela ativação prematura, tá, do tripsinogênio em tripsina. Uma vez que essa tripsina, então, foi ativada, né, ela provoca em um efeito cascata a ativação de várias outras enzimas proteolíticas também, né? E essa ativação em cascata das outras enzimas vai provocar, então, uma autodigestão. É isso que vai levar esse processo inflamatório, tanto do pâncreas como de órgãos adjacentes, podendo também ter
envolvimento de órgãos distantes, ok? O que vai levar o animal, então, a ter essa ativação, né, prematura, os fatores envolvidos na iniciação desse processo aí de ativação, por que essa enzima ela é ativada, não está muito bem especificado, né? Acredita-se que ocorre uma falha no mecanismo de defesa da autodigestão, né? Tem alguns casos conhecidos que eu vou passar daqui a pouco para vocês, ok? Mas ainda não se tem, na maioria dos casos a gente classifica como idiopático, né? E daí vocês vão me perguntar, mas como assim, né? Então essa enzima ela não é ativada no pâncreas? Não, essa enzima não é ativada no pâncreas. Tá? Então, o pâncreas ele adota um sistema de autodigestão, é uma proteção para a autodigestão, ok? E essa proteção que ele tem funciona mais ou menos assim. Então, essas enzimas proteolíticas, elas são sintetizadas lá nas células acinares, né, de uma forma de proenzimas inativadas, tá? E essa forma de proenzimas inativadas também é chamada de zimogênio. Então, o zimogênio é uma proenzima inativada. Lá no pâncreas, as enzimas elas são produzidas dessa forma. Tá? Então, elas são produzidas dessa forma inativada para que não ocorra essa autodigestão. Tá? Dentro dessas células acinares, os zimogênios eles são armazenados lá em grânulos, certo? E a ativação deles, desses zimogênios, ou essas proenzimas inativadas, na sua forma ativa, que é a tripsina, ela só vai ocorrer no seu local de ação, que é o duodeno. Então, as células acinares, elas produzem essa forma inativada, a proenzima inativada. Ela vai ser secretada pelo ducto pancreático na forma inativada. Quando essa enzima chegar lá na papila duodenal, chegar lá no duodeno, então o duodeno ele vai produzir um enteroquinase, que é uma enzima que essa enzima em associação com a forma inativada vai conseguir fazer a ativação dela e ela começar a fazer, então, poder adotar essa função de digestão. Entendido? Então, resumindo aqui para vocês, dentro das células acinares, essas enzimas proteolíticas são sintetizadas na sua forma inativada. A sua forma inativada é liberada através dos ductos pancreáticos. Quando essa proenzima inativada chega lá no duodeno, em associação com esses enteroquinases, né, ocorre então a sua ativação. E é lá que vai então fazer essa conversão de tripsinogênio em tripsina. Uma vez que a tripsina está ativada, tá, ela começa então a ativar outras enzimas, né, como a quimiotripsina, a fosfolipase. Okay? Então, a partir do momento que a gente tem ativação da tripsina, começa uma cascata de ativação de outras enzimas. Né? Mas lá ela está no seu local de ação, é lá que ela tem que agir, lá no duodeno, e começa então a fazer a digestão desse alimento. Se por algum motivo essa tripsina for ativada dentro do pâncreas, essa tripsina vai ter ativação de outras enzimas e começa uma digestão do próprio pâncreas. É isso que a gente chama de autodigestão. E aí, esse processo que vai levar o organismo a ter um quadro de pancreatite aguda, tá bem? E a partir do momento, então, que começou essa autodigestão, né, que começou, então, essa inflamação do pâncreas, começa a ter a liberação aí de mediadores inflamatórios, de radicais livres, fatores de necrose tumoral, interleucinas, né, todos esses mecanismos. E a ativação, então, da liberação desses mecanismos inflamatórios começa e pode desenvolver doenças multissistêmicas, né? Então, conforme estão sendo liberados esses mediadores inflamatórios, começa um processo inflamatório em outros órgãos distantes, né? Então, a gente pode ter casos graves e óbitos de animais por conta de uma pancreatite aguda, em graus moderados a graves.
tudo vai depender da gravidade, né, e da quantidade de tecidos envolvidos do pâncreas, a extensão da lesão dentro do pâncreas. Mas a gente pode sim ter alterações graves por conta disso, tá certo, pessoal? Galera, a pancreatite crônica, né, ocorre por alterações irreversíveis. Então, a gente primeiro tem aquele episódio de pancreatite aguda, né? E se essa inflamação do pâncreas for persistente, né, começa a ter episódios aí de fibrose, de atrofia, e ela passa a ser irreversível. Então, a classificação, né, para a gente diferenciar a pancreatite aguda para crônica é aguda é reversível, crônica é irreversível, ok? E geralmente as pancreatites crônicas estão envolvidas com outras doenças pancreáticas, por exemplo, a IPE, que é a insuficiência pancreática exócrina, né? Porque começa um processo degenerativo de células pancreáticas que são responsáveis por outros fatores, né? Ou uma diabetes mellitus, porque as células estão em contatos, né? Tanto as células para a produção da parte enzimática, que é o pâncreas exócrino, como as células responsáveis pela produção hormonal, que é o pâncreas endócrino, né? Então, dependendo da gravidade dessa inflamação, a gente pode ter envolvimento dessas duas afecções, né? Então, uma pancreatite, por exemplo, pode levar um animal a ter uma diabetes mellitus. Okay? Pode causar, então, a necrose pancreática, né? E nesses casos de pancreatite crônica, o prognóstico é desfavorável, ok? Lembrando que na pancreatite aguda, tá? Se for uma extensão moderada grave, com uma liberação muito grande, então, de radicais livres e mediadores inflamatórios, a gente também tem um diagnóstico aí desfavorável, se não tratado e identificado inicialmente, ok? A gente pode ter óbito do paciente por conta disso. Beleza, pessoal?